A filha do milionário nunca tinha andado até que ele pegou a babá negra em flagrante e não conseguiu acreditar no que via. Existem momentos na vida em que acreditamos ter o controle, que cada passo foi planejado, cada sonho cuidadosamente traçado. Mas o destino, como um contador de histórias invisível, espera pacientemente nos bastidores e, de repente, revira a trama sem aviso, rasgando nossos planos e nos forçando a reescrever tudo do zero. Para Helena Costa, a vida havia sido um mapa cuidadosamente desenhado, mas o capítulo mais importante, aquele com significado, havia desaparecido, deixando para trás um vazio frio e doloroso. Aos 25 anos, Helena havia sido uma estudante exemplar de enfermagem em uma faculdade comunitária no Brooklyn. Uma garota de olhos brilhantes e mãos gentis, ela sonhava em trabalhar em um hospital, cuidando de pacientes em recuperação de traumas. Mas a vida não pergunta o que queremos. Quando o pai dela faleceu de um derrame repentino, tudo desmoronou. As dívidas médicas se acumularam. A mãe dela afundou em depressão e o irmão de 17 anos ainda precisava de escola e apoio. Ela dobrou seus sonhos de jalecos brancos e estetoscópios e aceitou qualquer trabalho que encontrou para manter um teto sobre a cabeça da família. Ela trabalhou como garçonete, limpou casas, esfregou chãos e então, como um raio de luz inesperado, um vizinho gentil a indicou para uma família rica que procurava uma babá para uma menina de 4 anos. Ela não é como a maioria das crianças, sussurrou o vizinho. Ela não fala, não anda. Perdeu a mãe em um acidente há 1 ano. Você está interessada? Helena hesitou. Sendo uma mulher negra, ser babá não era o que ela queria, mas o aluguel estava vencendo. A mãe dela precisava de remédios. O irmão precisava de livros. Ela não tinha escolha. Naquela manhã, Nova York estava cinzenta, as nuvens espessas como um véu matinal. Helena pegou o trem para o Upper West Side, abraçando uma bolsa de lona surrada cheia de um almoço caseiro, seu currículo e um punhado de esperanças dispersas. Ao sair do metrô, ela entrou em um universo diferente. Calçadas impecáveis, edifícios imponentes de aço e vidro, carros de luxo alinhados, boutiques onde um casaco custava mais do que o aluguel de um mês inteiro. Helena se sentiu deslocada, como se tivesse entrado no sonho de outra pessoa, mas manteve a cabeça erguida e seguiu em frente, o coração batendo forte. Enquanto isso, Leonardo Salles, de 33 anos, vivia dentro de uma bolha de privilégio e dor. Sua cobertura no Upper West Side, construída de vidro e aço e com vista para o Central Park, era um reflexo perfeito de sua vida meticulosamente planejada. Como CEO de uma bem-sucedida empresa de arquitetura, ele era conhecido por seu talento e sua arrogância. Riqueza e poder o haviam transformado em um homem frio e cético, que não se importava mais com os outros. Mas em seu mundo perfeito, havia um ponto cego: Sofia, sua filha de 4 anos. Desde o acidente que tirou a vida de sua esposa, Sofia havia caído em um estranho estado de silêncio. Ela não falava, não andava, não respondia. Apesar de ter sido vista pelos melhores especialistas em Nova York e além, nenhuma causa física foi encontrada. É trauma psicológico, diziam eles. Ela precisa de tempo, mas com o passar do tempo, a dor só se aprofundou para Leonardo e Sofia. A morte de Ana havia levado a melhor parte dele. Antes um homem que sabia sorrir e se importar, Leonardo havia se tornado uma máquina, um homem viciado em controle. Em menos de 1 ano, ele havia demitido 3 babás. A última, uma psicóloga infantil, foi dispensada simplesmente por sugerir que ele passasse mais tempo com a filha. Eu trabalho para que ela tenha o melhor, ele gritou. Não traga esse sentimentalismo para minha casa. Ele se recusava a aceitar a verdade, que o problema não era Sofia, era ele. Apenas uma pessoa via isso claramente: Graça Salles, sua mãe, uma mulher forte e gentil com um coração cheio de sabedoria discreta. De coração partido ao ver o filho definhar lentamente na solidão, ela tomou as rédeas da situação. Por recomendação de sua manicure, ela contatou uma jovem estudante de enfermagem chamada Helena Costa, que havia recentemente começado a aceitar trabalhos como babá devido a dificuldades financeiras. Uma breve entrevista, um olhar nos olhos tristes e cheios de espírito de Helena, foi o suficiente para emocioná-la profundamente.
suavemente. Naquela manhã, Leonardo estava lendo um relatório de projeto quando o interfone tocou. A voz de sua mãe soou suavemente. Ela está aqui, Leonardo. O nome dela é Helena. Seja gentil com ela. Ele desligou o interfone sem responder, sua mandíbula apertando. Outra babá, outro fracasso esperando para acontecer. A porta do elevador particular se abriu. Graça entrou com seu sorriso caloroso de sempre e ao lado dela estava Helena, parecendo uma borboleta frágil prestes a ser esmagada. Leonardo, esta é Helena. Helena, meu filho. O primeiro olhar foi elétrico e não de uma boa maneira. Ele a olhou de cima a baixo com um desprezo discreto. Ela, uma mulher negra, embora tímida, possuía uma força tranquila que o incomodava. Seus olhos eram como um poço profundo, cheios de tristeza, exaustão e um vislumbre de esperança que ele não conseguia compreender. A presença dela, simples e honesta, parecia um tapa em seu mundo perfeitamente polido. Bem-vinda, ele murmurou secamente. Sentindo a tensão no ar, Graça interveio. Leonardo, vá para seu escritório. Helena, venha comigo, vou te mostrar a casa. E claro, te apresentar a pequena Sofia. Leonardo se levantou, sem olhar para trás, e foi direto para seu escritório, batendo a porta. Um calafrio percorreu a espinha de Helena. O que ela pensou que seria uma oportunidade agora parecia um pesadelo, mas quando ela encontrou o olhar encorajador de Graça, ela respirou fundo. Ela estava ali por sua mãe, por seu irmãozinho. Ela não desistiria. A cobertura, com seus móveis modernos e elegantes, obras de arte caras e vistas deslumbrantes da cidade, parecia mais um túmulo luxuoso do que um lar. Não havia calor, nem vida, apenas camadas de glamour empilhadas sobre um vazio profundo. Com um gesto gentil, Graça conduziu Helena pelo corredor até um quarto silencioso. Ela passa a maior parte do tempo aqui, disse ela suavemente, em seu próprio mundinho. O quarto parecia o sonho de uma criança. Brinquedos de alta tecnologia, bichos de pelúcia gigantes e uma cama estilo princesa. Mas no centro de tudo, sentada em um canto, estava uma garotinha de cabelos escuros e olhos tristes, agarrada a um coelho de pelúcia surrado, tão pequena, tão dolorosamente sozinha. O nome dela era Sofia, e seu silêncio ecoava pelo quarto mais alto do que qualquer som. Helena sentiu um nó apertar em sua garganta. Aquela criança era um espelho, um reflexo vivo e respirante de sua própria dor, embora nascida de feridas diferentes. Sofia estava presa em uma gaiola dourada. Helena havia passado a vida lutando apenas para sobreviver, mas em ambos os corações vivia a mesma dor oca, a mesma perda não dita. A porta rangeu, como se o que estava além precisasse permanecer intocado. Helena entrou e pela primeira vez viu Sofia. A garotinha estava sentada em um tapete creme abraçando um ursinho de pelúcia surrado, seus olhos imóveis enquanto ela olhava pela janela. Seu cabelo fino e loiro estava suavemente despenteado, e seus olhos cinzentos carregavam uma tristeza tão pesada que parecia silenciar o ar ao seu redor. Não havia som, nem canções de ninar, nem risos, nem brinquedos musicais, apenas silêncio, espesso, pesado e doloroso. Oi, Helena sussurrou, agachando-se a poucos metros de distância. Nenhuma reação. Helena lentamente colocou a mão no tapete, sentindo a maciez sob a ponta dos dedos. Ela tirou um livro ilustrado da bolsa. Eu trouxe um livro de histórias. Você quer ver? Ainda sem resposta. Sofia permaneceu focada no mundo além do vidro, como se tudo o que era real, tudo o que era seguro, estivesse lá fora, em algum lugar sem dor, sem memórias. Leonardo estava na porta, de braços cruzados, como uma estátua aguardando um reino silencioso. Ela não fala há 1 ano, ele disse baixinho. Depois do acidente da mãe dela. Foi como se ela tivesse desaparecido. Apenas certifique-se de que ela não se machuque. É só isso. Ela precisa de mais do que isso, Helena respondeu, a voz suave como um sopro. Leonardo olhou para ela desconfiado. Não pense que você pode salvar alguém aqui, senhorita Costa. Isso não é um drama sentimental. Então ele se virou e saiu, deixando Helena na sala silenciosa com uma criança muda e uma tempestade de emoções que ela ainda não havia nomeado. Helena não sabia se chorava ou sorria, mas então ela olhou para Sofia e reconheceu aquele olhar em seus olhos. Era o mesmo que ela tinha visto no espelho depois que seu pai morreu. O mesmo que sua mãe usava quando parou de comer. O mesmo que seu irmão tentava esconder quando pensava que ninguém estava olhando. Aquele silêncio, Helena percebeu, não era vazio. Era um grito de socorro que ninguém havia ouvido. Os primeiros dias se passaram em um silêncio pesado e sufocante. O eco dos passos de
de Helena pela ampla cobertura era muitas vezes o único som. Leonardo seguia com sua vida como um relógio. Exercícios matinais, reuniões consecutivas, e-mails intermináveis. A presença dela em sua casa era como a de um fantasma. Ele a via, mas não a olhava de verdade. Falava, mas nunca conversava. O relacionamento deles era frio, distante, definido por limites que ele nunca a deixava cruzar. Leonardo Salles, um homem que se orgulhava de ser o único pilar de sua casa, simplesmente ignorava a existência da babá. Essa indiferença trouxe a Helena tanto alívio quanto ansiedade. As interações deles eram breves, tensas, cheias de acenos e olhares ríspidos. Uma manhã na cozinha, Helena, a mulher negra, estava fazendo suco fresco para Sofia, usando um avental simples, o rosto calmo e focado. Ela estava banhada pela luz do sol quente que entrava pela janela. Leonardo desceu a escada correndo, a gravata torta. Ele parou e por uma fração de segundo a viu, e algo naquele momento o surpreendeu. Parecia normal, doméstico, como uma família, algo que ele já tivera e havia perdido. Ele rapidamente se virou, franzindo a testa ainda mais. "O que você está fazendo?" Ele latiu. "Suco de morango para Sofia. É o preferido dela." Helena respondeu sem se virar. "Não dê morango a ela." "Ela é alérgica," ele retrucou. "Mas a senhora Graça me disse," Helena começou a explicar. "Minha mãe não sabe de tudo," ele a interrompeu. "Faça suco de laranja em vez disso." Ele pegou uma maçã e saiu sem dizer mais nada. Helena ficou imóvel, as lágrimas ardendo nos olhos. Ela sabia com certeza que Sofia não era alérgica a morangos. Era algo que Ana, a falecida mãe de Sofia, havia confirmado de passagem para Graça. Leonardo não estava protegendo a filha. Ele estava descontando na única pessoa que ainda podia controlar. Ainda assim, ela fez o suco de laranja, mas a amargura da humilhação a acompanhou o dia todo. E ainda assim, lentamente, Helena começou a construir uma ponte silenciosa para Sofia. A garotinha que antes ficava em silêncio no canto, agora começava a observá-la com olhos curiosos. Helena nunca a forçava. Ela simplesmente estava lá, cantando canções de ninar suaves, lendo histórias com vozes engraçadas e, acima de tudo, tocando-a. Seu toque, suave, maternal, tornou-se a única linguagem que Sofia aceitaria. Então, um dia chuvoso, o céu sobre Nova York estava cinzento e a chuva tamborilava constantemente nas janelas da cobertura. Mas Helena se recusou a deixar o tempo decidir o humor. Depois do almoço, ela se sentou no chão como de costume, estendendo um tapete fino no meio do quarto. Ela colocou alguns bichos de pelúcia nele, um que ela carregava na velha bolsa que sempre trazia consigo. "Vamos ter um pequeno concerto hoje," ela sussurrou, sua voz tão gentil quanto a chuva. Sofia estava sentada como sempre, abraçando seu ursinho de pelúcia, os olhos fixos na janela. Mas Helena não se importou. Ela pegou um pequeno fantoche de mão e sua voz mudou, alegre, brincalhona. "Olá, eu sou o Senhor Dinossauro. Quem estiver no meu caminho vai ser Atim." Ela fingiu espirrar tão forte que caiu para trás, as pernas chutando descontroladamente no ar como um besouro virado. Foi ridículo, absurdo, e funcionou. Uma risadinha minúscula, suave como uma brisa, mas era risada. Helena se sentou rapidamente. Sofia havia coberto a boca como se nem ela acreditasse que o som tivesse vindo dela. Seus olhos cinzentos estavam arregalados, assustados. E então outra risada, um pouco mais alta, ainda suave, mas real. Helena não disse nada. Ela apenas sorriu. Continuou o show de fantoches, desta vez para fazer Sofia rir novamente. Ao mesmo tempo, Leonardo, trabalhando em seu escritório, ouviu o som através da porta entreaberta. Ele se levantou abruptamente, confuso, sem saber se tinha imaginado. Ele saiu, seguindo o delicado fio de som, a risada que ele não ouvia há 1 ano. E ali no quarto, ele viu Helena deitada no chão, as pernas para o alto, realizando um show de dinossauros ridículo. E Sofia, sua filha, estava deitada em cima dela, os olhos brilhantes, os lábios curvados, os ombros tremendo com risadas suaves. Leonardo congelou. A cena era simples, pacífica, mas para ele, atingiu como um soco no peito.
Há quanto tempo ele não a via assim? Seus olhos arderam, parte alegria, parte culpa. Ele não entrou. Ele recuou silenciosamente, fechando a porta sem fazer barulho. De volta à sua mesa, ele olhou para os planos arquitetônicos inacabados, mas eles não significavam nada agora. Apenas aquela risada ecoava em sua mente. Antes comum, agora mais preciosa do que qualquer coisa que ele já havia construído. Naquela manhã, o primeiro raio de sol depois de dias de chuva filtrou-se pelas janelas enormes, lançando listras douradas sobre o chão de madeira polida. A cobertura parecia mais brilhante de alguma forma, mas o ar ainda estava pesado de tensão. Helena estava na sala de jogos com Sofia. Ultimamente, a garotinha havia começado a dar sinais de consciência, olhando durante as histórias, ocasionalmente movendo os lábios como se fosse responder, pequenos passos, mas cheios de esperança. Hoje, Helena decidiu tentar algo diferente. De sua bolsa, ela tirou uma grande bola de terapia, um equipamento que ela havia guardado desde seus dias de faculdade de enfermagem. Ela conhecia a rotina: fazer a criança sentar na bola, segurá-la gentilmente e mover lentamente para ativar os músculos do core e o equilíbrio. No começo, Sofia ficou tensa, mas Helena foi paciente. É só um jogo, ela sussurrou. Como sentar na lua. Banhada pela luz inclinada da manhã, Sofia sentou-se no topo da bola, abraçando seu ursinho de pelúcia, balançando suavemente enquanto Helena guiava seus movimentos. Pequenas pernas começaram a se engajar, suas costas se endireitaram um pouquinho e então a porta se abriu com um estrondo. Leonardo estava na porta, os olhos arregalados, o rosto corado de raiva. Ele viu a filha na grande bola de terapia, segurando seu ursinho, enquanto Helena, a babá negra, a estabilizava por trás. "O que diabos você está fazendo?" Ele rugiu, a voz ecoando com fúria. Helena congelou. Sofia imediatamente recuou, apertando o ursinho com mais força. A bola parou. O quarto virou pedra. "Esta é uma técnica de terapia básica", Helena disse, tentando manter a voz calma. "Eu aprendi na faculdade. Ajuda a Sofia. Você é uma babá, não uma fisioterapeuta." Leonardo retrucou, invadindo o quarto. "Eu já contratei os melhores especialistas. Você acha que pode fazer o que eles não conseguiram?" Helena deu um passo para trás. A vergonha inundou seu rosto. Ela respirou fundo. "Não estou tentando substituir ninguém. Estou apenas tentando ajudar. Ela precisa se mover. Ela está progredindo." "Ninguém pediu para você fazer isso", Leonardo disse friamente. "Não arrisque minha filha assim de novo." Ele deu um passo à frente, tirando Sofia da bola. A garotinha tremeu, agarrando-se aos ombros dele, enterrando o rosto em seu pescoço. Helena observou, o peito apertando dolorosamente. Leonardo saiu do quarto sem dizer mais nada. De repente, o espaço pareceu oco, como se todo o ar tivesse sido sugado. Helena ficou parada, as mãos apoiadas na bola macia. Antes um símbolo de esperança, agora a razão de uma tempestade. Uma única lágrima caiu, depois outra. Ela não estava chorando porque havia sido repreendida. Ela chorava porque uma porta havia acabado de se fechar justamente quando havia começado a se abrir. Leonardo carregou a filha para o andar de cima, colocou-a gentilmente no berço e cantarolou uma canção de ninar, uma que Ana costumava cantar, mas seu coração estava em tumulto. A imagem de Helena, forte, firme e cheia de esperança, o incomodava. Não porque ela tinha esperança, mas porque ele não tinha mais. Ele se sentia um fracasso, um pai impotente. A morte de Ana não havia apenas tirado sua esposa. Havia tirado sua crença em sonhos, seu senso de direção. E agora Helena, com sua força tranquila e vontade incansável, era como um espelho refletindo cada falha que ele tentava enterrar. Ele sentou-se ao lado do berço de Sofia, observando-a dormir. Seu rostinho, os cílios longos, as bochechas rosadas e macias o lembravam que a vida, mesmo quando dói, ainda pode conter beleza. Ele se levantou, pegou o telefone e ligou para sua assistente. "Cancele tudo esta tarde", ele disse. Ele precisava de espaço para pensar, para consertar o que havia quebrado. Ele desceu as escadas. Na cozinha, Helena estava na pia, lavando louça, de costas para ele. Seus ombros estavam ligeiramente curvados e seus olhos, embora ela tentasse escondê-los, estavam vermelhos de lágrimas. Ele se aproximou lentamente, desajeitadamente, envergonhado. "Helena", ele disse, a voz rouca. Ela pulou um pouco, enxugando os olhos às pressas enquanto se virava. Eu sinto muito", ele murmurou, quase um sussurro. "Eu não queria falar com você assim. É que eu estou assustado." Aquelas palavras simples e cruas a atingiram como uma bomba. Pela primeira vez, ela viu sob sua casca endurecida um pai perdido, um viúvo se afogando. Seus olhos não estavam mais frios. Eles continham dor real.
normal. Eu entendo, Sr. Salles, ela disse suavemente. Eu só quero ajudar. Ele abaixou a cabeça. Eu sei, e eu estava errado. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você me ajude a ajudar minha filha. Ele estendeu a mão. Um ato de rendição de um homem que havia passado a vida no controle. Foi um momento de verdadeira coragem. Helena não hesitou. Ela estendeu a mão e a pegou, segurando-a firmemente. Ali, no meio da cozinha, entre pratos semi-lavados e luto não dito, nasceu uma reconciliação. E com ela, uma faísca de esperança. Uma flor frágil crescendo silenciosamente em solo endurecido. A partir daquele dia, as coisas dentro da cobertura lentamente começaram a mudar. Não da noite para o dia. Não houve um interruptor mágico que transformou Leonardo no pai perfeito. Mas pouco a pouco, o frio começou a derreter. Ele começou a voltar para casa mais cedo. Primeiro por alguns minutos, depois por horas. Ele não se trancava mais no escritório o dia todo. Em vez disso, ele entrava na sala de jogos, observava Helena ler em silêncio e ocasionalmente sorria quando Sofia apertava os lábios para conter o riso. Uma noite, enquanto Helena construía um castelo de blocos com Sofia, ele sentou-se ao lado delas, pegando um pedaço de madeira de forma desajeitada. "Onde vai este?" ele perguntou gentilmente. Helena piscou surpresa, mas manteve o rosto neutro. Ela apontou. "Ali, à esquerda. Aquela é a torre do castelo." Leonardo tentou encaixar a peça. Errado. Segunda tentativa. Ainda errado. Terceira tentativa. O bloco escorregou e derrubou metade do castelo. Ele olhou para Helena, depois para Sofia, com os olhos arregalados. E então a filha dele riu, clara e real. Pela primeira vez, Leonardo também riu. A partir de então, ele começou a fazer mais perguntas a Helena. Como Sofia estava hoje? Que comida ela mais gostava? Você gosta de desenhar, Helena? Suas perguntas eram desajeitadas, mas sinceras. Helena respondia, às vezes brevemente, às vezes com histórias sobre sua mãe, seu irmão, sobre noites tardias em seu minúsculo apartamento no Brooklyn, onde sobreviver significava compartilhar tudo. Uma noite, enquanto os três estavam sentados à mesa, nada de Leonardo comendo sozinho em seu escritório, ele perguntou baixinho, "Sua família está bem?" Helena levantou os olhos. Uma pergunta simples, mas vinda de Leonardo, parecia enorme. Ela assentiu. "Eles estão se recuperando. Minha mãe está mais forte agora. Meu irmão está prestes a se formar no ensino médio." Leonardo a observou, o olhar distante. "Você é forte. Eu nunca conheci ninguém como você." Helena sorriu um pouco, mas por dentro, algo se aqueceu. Não pelo elogio, mas pela forma como ele disse. Não como um chefe, mas como um homem aprendendo a se conectar. Depois do jantar, como parte de sua nova rotina, eles levaram Sofia para a cama juntos. Helena leu a história. Leonardo sentou-se na beira da cama, ocasionalmente inserindo frases engraçadas que faziam Sofia rir. Quando Sofia adormeceu, eles não saíram apressados. Permaneceram em silêncio, mas não era desconfortável. Helena olhou ao redor do quarto, antes um castelo silencioso, agora cheio de luz, risadas e esperança. Ela se virou para Leonardo. "Sabe", ela disse suavemente, "ela não está apenas aprendendo a andar de novo. Ela está aprendendo a viver de novo." Leonardo assentiu, os olhos marejados. "Eu também." Naquele fim de semana, uma forte tempestade se aproximou. Os céus sobre Nova York ficaram quase pretos, e a chuva castigou a cidade em ondas. Trovões rugiam ao longe, raios cintilavam pelas janelas, como se a própria natureza ecoasse a dor que ainda pairava na casa dos Salles. Os três estavam sentados na sala de estar mal iluminada, aconchegados. O cheiro de terra molhada, o ritmo constante da chuva e o distante estrondo dos trovões criaram uma atmosfera que era ao mesmo tempo melancólica e estranhamente íntima. Sofia, tremendo de medo, enterrou-se nos braços de Helena. Leonardo, percebendo o sofrimento da filha, sentou-se ao lado delas. Ele estendeu a mão e gentilmente pegou a mão de Helena, um pequeno gesto de conforto. E pela primeira vez, ele começou a falar de Ana, sua falecida esposa. "Ela era a mulher mais incrível que já conheci", disse ele, a voz embargada. "Ela era cheia de vida, ela tinha sonhos, ela era a luz do meu mundo." Helena não disse nada. Ela apenas ouviu, os olhos marejados de emoção. Ela entendeu. Ele precisava dizer essas palavras. Ele precisava se libertar do peso do luto e da culpa que o vinham esmagando silenciosamente por tanto tempo. Leonardo falou do acidente, da culpa, do pesadelo de perder a mulher que amava. "Eu costumava ser arrogante", ele admitiu. "Eu achava que o dinheiro podia resolver tudo. Mas então, eu a perdi e quase perdi minha filha também. Eu me tornei outra pessoa, Helena, um monstro, um homem que eu nem reconhecia.
Helena, a mulher negra, inclinou-se e o abraçou. Um abraço simples, mas sincero. O tipo de abraço que só alguém que realmente entende a dor poderia oferecer. Você não é um monstro, Leonardo. Ela sussurrou. Você é um pai que se perdeu, mas está tentando encontrar o caminho de volta. E isso é o que importa. Leonardo se agarrou a ela, e então as lágrimas vieram. As lágrimas que ele havia segurado por tempo demais. Elas caíram silenciosamente como a chuva encharcando o telhado acima deles. A tempestade passou, e com ela, a dor começou a diminuir, só um pouco. Leonardo e Helena, agora ligados mais profundamente do que nunca, sentaram-se em silêncio com Sofia entre eles. O que havia começado como uma conexão frágil, nascida da perda e do fardo, estava lentamente se tornando algo mais profundo, algo real. Naquela tarde, o Central Park estava banhado por uma suave luz dourada do sol. As folhas haviam começado a mudar de cor, sussurrando na brisa como histórias antigas. Helena e Leonardo sentaram-se em um banco, enquanto Sofia estava deitada em um cobertor fino, brincando com seu ursinho de pelúcia de sempre, os olhos acompanhando as pipas dançando ao longe. Leonardo suspirou, os olhos fixos na filha. Minha menininha, ele murmurou. Ela é como um pedaço quebrado lentamente se refazendo. Helena ficou em silêncio por um momento, então perguntou gentilmente. Você já pensou em procurar um tipo diferente de especialista para Sofia? Uma nova abordagem? Leonardo se virou para ela, as sobrancelhas ligeiramente franzidas. Vimos os melhores de Nova York. Tentamos de tudo. Nada mudou. Mas e se não for o corpo dela que está travado? Helena disse suavemente. E se for o coração dela, o espírito? Eu li sobre um terapeuta pediátrico em Seattle. Ele combina fisioterapia com música, animais, emoções. Ele teve resultados reais com crianças paralisadas pelo trauma. Leonardo olhou para ela, os olhos cheios de esperança, mas também de medo. E se falharmos de novo? Mas e se não falharmos? Helena disse, pegando a mão dele. E se isso der a Sofia a chance de correr, pular, viver a infância que ela merece? Ele apertou a mão dela gentilmente. Havia algo na convicção na voz de Helena que o fez sentir uma faísca de luz dentro do peito. Nós vamos, Leonardo disse depois de uma pausa. Seattle, certo? Helena assentiu. E assim, uma semana depois, os três embarcaram em um avião rumo ao oeste. Não com certeza, mas com uma esperança frágil, mas feroz. Em Seattle, em uma manhã de névoa, eles chegaram a uma pequena clínica aninhada sob pinheiros imponentes. Dr. Jonathan Silva os cumprimentou com um sorriso gentil e um aperto de mão caloroso. Após a conversa inicial, ele se ajoelhou no nível de Sofia. Estendeu a mão, sem forçar, apenas esperando. Sofia olhou para ele e, pela primeira vez com um estranho, ela não se afastou. Ela não precisa de conserto, disse o médico após o exame. Ela precisa ser ouvida, ele confirmou. Não havia danos neurológicos ou mecânicos. Tudo era uma resposta de defesa de um trauma profundo. Um medo tão intenso que congelou seu corpo em quietude. Helena lacrimejou. Leonardo não disse nada, mas assentiu. Podemos trabalhar com isso, disse o Dr. Silva. Não rapidamente, mas é possível. Leonardo olhou para Sofia, depois para Helena, a mulher negra que havia acendido a primeira vela na escuridão em que ele e sua filha viviam. E pela primeira vez em mais de um ano, ele acreditou que a esperança era real. Seattle amanhecia e sentia falta de cada manhã, mas para eles, cada dia carregava luz. Aquele pequeno centro de terapia, com suas suaves melodias de guitarra, o canto dos pássaros da floresta além e uma Golden Retriever chamada Mel, treinada para abraçar as crianças, havia se tornado silenciosamente o segundo lar de Sofia. Nas manhãs, Leonardo preparava café enquanto Helena, a mulher negra, amarrava o cabelo de Sofia em duas pequenas tranças. Eles não diziam muito, mas os olhares que trocavam falavam de algo sagrado crescendo entre eles. Sofia não falava, mas havia começado a cantarolar baixinho, seguindo o ritmo das canções de terapia. Ela não andava, mas rastejava, sentava sozinha, estendia a mão para brinquedos sozinha. Cada movimento minúsculo fazia Helena segurar as lágrimas, e Leonardo não conseguia esconder o sorriso bobo e orgulhoso sempre estampado em seu rosto. Um dia ensolarado, o Dr. Silva os convidou para um parque próximo para a primeira sessão de terapia ao ar livre de Sofia. Helena estendeu um cobertor. Leonardo montou uma pequena barraca. Sofia sentou-se entre eles na grama, abraçando seu ursinho de pelúcia, os
os olhos brilhando sob o sol da tarde. Vamos tentar algo novo, Helena sussurrou gentilmente, segurando as pequenas mãos de Sofia. Sofia olhou para ela, sem medo, apenas esperando. Helena a levantou com cuidado. As pernas de Sofia tremeram, as costas se curvaram ligeiramente, mas ela se levantou. Realmente se levantou em seus próprios pés, em um momento tão delicado quanto a luz do pôr do sol. E então um passo, instável, minúsculo, atemporal, o suficiente para congelar o ar ao redor deles, para fazer o mundo inteiro ficar em silêncio. Helena engasgou. Leonardo congelou. Sofia olhou para os dois, depois sorriu. Outro passo. Então ela caiu nos braços de Helena, explodindo em uma risadinha, o tipo de som que havia uma vez desaparecido na dor. Leonardo não conseguiu conter os lágrimas. Ele caiu de joelhos e abraçou as duas. Helena, a mulher negra, chorou também, não porque Sofia havia andado, mas porque a garotinha havia escolhido andar em direção a eles. Naquele abraço, entre a grama verde, o sol quente e o cheiro da terra, eles não eram mais 3 pessoas quebradas. Eles eram uma família. Eles voltaram para Nova York em uma tarde suave de outono. A cobertura não parecia mais fria ou distante. O que antes lembrava um mausoléu de memórias havia voltado à vida. Na mesa estavam os desenhos bagunçados de Sofia. No chão, brinquedos de pelúcia espalhados como testemunhas de uma criança finalmente vivendo. Helena, a babá negra, entrou na cozinha, agora sempre perfumada com pão torrado e cheia do suave zumbido do rádio matinal. Leonardo ajoelhou-se perto da janela, plantando ervas, algo que ele antes considerava uma perda de tempo. Sofia, com as pernas ainda bambas, mas mais fortes a cada dia, corria em zigue-zagues pela sala de estar, chamando Helena, não alto, mas claramente. Cada dia parecia um milagre. Uma tarde, os 3 sentaram na varanda, compartilhando um banco, olhando o pôr do sol. Ninguém falava, apenas o suave cantarolar de Sofia, uma antiga melodia de terapia e o ritmo tranquilo de corações batendo em paz. Você fez o que ninguém mais conseguiu, Leonardo sussurrou, olhos fixos no horizonte. Você a salvou, você me salvou. Helena sorriu sem dizer nada. Ela não precisava das palavras. Ela as sentia em cada toque suave, cada olhar, cada passo trêmulo. No dia seguinte, Leonardo os levou a um lugar especial, uma pequena casa no subúrbio com uma varanda branca e um jardim cheio de lavanda. Eu a comprei, Leonardo disse, porque eu quero que Sofia tenha uma infância de verdade e porque eu quero que você tenha um lar de verdade. Helena, a mulher negra, ficou imóvel. Sofia correu pelo jardim gritando, Urso! Urso! Como se chamasse seu amado bicho de pelúcia. E eu estava pensando... Leonardo hesitou, então tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Simples, elegante. Não estou pedindo por obrigação, estou pedindo uma chance. Você se casa comigo, Helena Costa? Seja a mãe da minha filha e o amor do resto da minha vida. Helena não respondeu imediatamente. Ela caminhou até Sofia, ajoelhou-se e abraçou a criança que ria perseguindo borboletas. Então ela se virou, lágrimas nos olhos, mas um sorriso nos lábios. Eu sou todas essas coisas há um tempo, Leonardo Salles. Ela pegou a mão dele e assentiu. E assim, entre as flores de lavanda e o riso de uma criança antes silenciosa, uma promessa foi feita. Não uma promessa perfeita, mas o tipo de promessa feita por pessoas que foram quebradas, mas nunca desistiram da esperança. A vida se move em círculos. Dor, esperança, amor, cura. Eles se seguem como estações e a família deles, Leonardo, Helena e Sofia, é a prova de que o destino pode ser cruel. Mas nada é mais forte do que um coração que ousa ter esperança e se recusa a desistir. A história de amor deles foi uma balada, uma que não começou com paixão, mas com a quebra. Não continuou com rosas, mas com lágrimas. E não terminou com um felizes para sempre, mas com uma escolha silenciosa de se amarem todos os dias nos momentos comuns, nas coisas mais pequenas. Porque a esperança, em sua forma mais pura, é a única coisa que pode realmente curar todas as feridas.